Boa noite, povo de Deus. Como estão, meus amados? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Já quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por estar com vocês nessa noite mais uma vez. E hoje eu quero falar de Josué, cujo nome significa também Jesus. Na sua origem, quando vamos estudar o nome de Josué, descobrimos que Josué também significa Jesus. Então, no Velho Testamento, vários textos já deixava claro, já deixava a prefiguração do Cristo que viria. Com Josué não foi diferente. Josué capítulo 1 deixa algumas promessas de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero falar de 3 promessas para a sua vida. Já quero te dizer, toma posse nessa noite do que Deus vai falar com você. E vamos ler Josué capítulo 1. E Deus vai expressar o que Ele tem para a tua vida nessa noite. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Glória a Jesus. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela ou nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuíres. Glória a Deus. E falou Josué aos Rebunitas, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Até aqui, queridos. Eu quero falar um pouco de Josué para você compreender o que Deus quer falar com você nessa noite. Glória a Deus. Deus havia usado milagrosamente Moisés para guiar o povo de Israel da escravidão. Da escravidão que eles haviam passado no Egito, até o limiar da terra prometida. Porém, queridos, em vez de a conquistarem, os israelitas perambularam pelo deserto durante 40 anos.
O livro de Josué registra como Deus levou a geração seguinte dos israelitas até a divisa de Canaã, que era a terra que eles deveriam chegar, a terra prometida. E Josué estava lá com eles. E nesse tempo eles estavam sob a liderança de Moisés. Josué foi o homem ideal, porque ele estava ali sempre servindo a Moisés, perto de Moisés, aprendeu a ser fiel, aprendeu a ser um líder com Moisés. Era um líder dotado e ele havia servido como um assistente de Moisés durante muitos anos. A razão principal do seu sucesso, do sucesso de Josué, porém, não era a sua habilidade de liderança, né? Apesar de entre aquele povo ali que estava com Moisés, ele está se destacando. Mas o mais importante não era isso, não era o espírito de liderança, a habilidade que Josué tinha. Foi a sua confiança em Deus e a sua obediência às instruções de Deus através de Moisés que fez a diferença na vida dele. Continuamente, ele conclamava a atenção do povo para Deus, que cuidava deles, que lutava por eles. Todo o tempo ele estava ali lembrando ao povo: quem luta por você é Deus, quem cuida de vocês é Deus. Quem está levando vocês, conduzindo para a terra prometida é Deus. Então Josué, ele sempre estava ali, conclamando a atenção daquele povo. Ele reconheceu e declarou que a vitória de Israel, quando estava saindo ali do Egito, se devia somente a Deus. Se aquele povo conseguiu sair do Egito, foi a mão forte de Deus que os tirou através de Moisés. Claro que usou o servo dele, mas foi Deus. Deus fez milagres, Deus fez prodígios ali, Deus lançou pragas para que Faraó deixasse seu povo sair. E por último, queridos, depois de tudo aquilo que aquele povo passou, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, viu as proezas que Deus fez, ainda assim aquele povo murmurava, ainda assim aquele povo desacreditava, mesmo depois de ver tantos milagres na frente deles, tanta proeza que Deus fez. Mas Josué, em momento nenhum, blasfemou, murmurou. Ele era um dos tais como Moisés, que lutava pelo povo, pregava para o povo, cuidava do povo junto com Moisés. E naquilo ele despertou em Deus uma coisa que todos nós podemos despertar: a confiança. Porque imagine um Deus tão grande confiar no ser humano, mas ele sonda os nossos corações. E ele sondou o coração e ele viu que ali, no meio de todos aqueles homens de guerra, o que poderia substituir Moisés com excelência para serviço de Deus era Josué. Tanto que depois que aquele povo perambulou 40 anos, acabou morrendo ali no deserto, não conseguiram entrar na terra prometida. Mas Josué e Caleb permaneceram fiéis até o fim e entraram na terra. Enquanto eles chegaram na terra e foram espiar, junto com 12 espias, os espias voltaram de lá dizendo que tinha gigantes, que a terra era perigosa. E realmente tinha gigantes, a terra era perigosa, mas muito maior do que o perigo que havia ali era o poder de Deus. E se Deus, querido, disse que poderia entrar, porque Ele seria com eles, eles deveriam ter confiado. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual a terra que você está querendo tomar posse, que você está querendo alcançar, em que área da tua vida, mas eu quero te dizer que Deus, Ele está te confirmando nessa noite: eu sou contigo. Os gigantes não vão te destruir. Essa terra perigosa aí não vai te destruir. Olhe com os olhos da fé. Não tire os seus olhos espirituais da fé. Não tire. Porque quando a gente tira os olhos de Deus, quando a gente deixa a nossa fé fraquejar e tiramos os olhos do Senhor, só conseguimos ver na nossa frente os problemas. Aquele povo começou a enxergar gigante, começou a enxergar a dificuldade que eles iam ter para conseguir tomar posse daquela terra. Enquanto Josué e Caleb olharam pelos olhos da fé, confiando em Deus.
Enquanto os outros espias deram um relatório negativo da terra, Josué e Caleb deram um relatório positivo. Disse, não, lá tem frutos, cachos de uva para 2 homens carregarem. Lá é uma terra que mana leite e mel. O nosso Deus já nos garantiu que podemos tomar posse. Então, se Ele garantiu, Ele vai na nossa frente. Eu quero te dizer que se Deus Ele te prometeu, te garantiu algo, Ele vai na tua frente. E aí, as 3 promessas que eu quero deixar aqui para você nessa noite é a seguinte: glória a Jesus. E bendito seja o nome dEle. A primeira é, quando Jesus disse a ele, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, nessa noite, ele está te dizendo, aonde você colocar a planta dos seus pés, se você não tirar a fé, os olhos de mim, se você continuar crendo no que eu estou te falando, você vai tomar posse, porque você vai pisar e eu vou pisar antes de você, para tomar posse dessa terra que te prometi, para que você venha tomar posse. Eu estou te dando nas tuas mãos. Não temas, eu sou contigo. Quando você chegar lá na terra para tomar posse, eu não sei o que você precisa tomar posse. Eu não sei aonde você precisa ir. Eu não sei o que você está precisando enfrentar. Mas eu quero te dizer, nessa noite, Deus vai na tua frente, tomando posse junto contigo. Não temas, porque Ele já deu em tuas mãos. É a primeira promessa. Aí depois ele diz, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Os heteus eram inimigos mortais de Israel. Ou seja, ele já estava dizendo para Josué, eu estou te prometendo, não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que lá não tem inimigos, não quer dizer que lá você não vai enfrentar perseguições. Mas não temas, a terra é sua, eu estou te dando em tuas mãos. Então, mesmo que tenha heteus, jebuseus, cananeus, não importa o que tenha lá, Deus já te garantiu a vitória. Vá nessa força, porque Ele é contigo. Essa é a segunda promessa. Aonde até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Aonde eu te disse que eu te daria, eu vou te dar. A terceira coisa, queridos, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que maravilha, né, esse Deus? Quem tem um Deus como o nosso? Ninguém poderá te resistir. O que Deus está te dizendo nessa noite? É aquele versículo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele pode bramir como leão, mas ele não é o leão. O único leão que nós temos verdadeiro é o leão da tribo de Judá, o nosso Deus. O outro, o adversário das nossas almas, ele se finge de leão, se faz de leão. Ele faz barulho para você temer, para que você não entre na sua terra, para que você não tome posse daquilo que Deus já te deu, para que você venha tirar a sua fé, os seus olhos do Senhor. Mas Deus te diz nessa noite, não ouça, só ouça a minha voz. E ninguém poderá te resistir, porque quem vai na nossa frente é o general de guerra, é o Deus de batalhas, que nunca perdeu uma guerra. Então, se Ele nunca perdeu, e Ele é o teu Deus e vai na tua frente, você também não vai perder, você vai sair vitorioso. Ninguém, Ele disse ninguém, nação nenhuma, povo algum, inimigo das suas almas espirituais nenhum, poderá te resistir. E aí ele diz, não te deixarei nem te desampararei. Lembra que eu disse? Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, Deus ele te diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Que lindo, né? Uma mãe não vai esquecer de um filho, mas ainda que ela esqueça, porque são raras, mas algumas até esquecem, ele diz que ele não te esquecerá. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas aí também, depois das 3 promessas, ele te pede algumas coisas aqui nesse texto, querido. Ele diz, esforça-te. Deus está te dizendo nessa noite, eu não sei qual é a tua causa, o teu problema,
Mas esforça-te em oração, esforça-te em crer, em confiar no Senhor. Mais um pouquinho. Está chegando a tua vez, a tua vitória, mas esforça-te mais um pouco. Ai, mas eu não tenho mais força missionária. Mas o Senhor é especialista em renovar nossas forças, querido. Especialista em renovar o seu sono, a sua paz. Especialista em restaurar a tua vida. Peça a Ele. Ele só pede isso de você nessa noite. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu que me ouves, farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais ou aos seus antepassados. Mas como assim? Eu farei este povo herdar a terra? Sim, Deus te levantou no meio da tua casa, da tua família, dos teus, para junto com eles herdarem a terra prometida, que é a vida eterna, mas também herdar as promessas aqui desse mundo, que Deus já prometeu a você. É para você, é para sua família, é para todos aqueles que você cuida, é para todos aqueles que estão ao seu redor. É você que vai fazer esse povo herdar a terra que Deus jurou que daria. Aí ele diz novamente, ele clama assim, diz: então somente esforça-te, Israel, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele pede para você nessa noite, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas onde quer que andares. Ou seja, se tão somente você ouvir e ter o cuidado de fazer conforme tudo que Deus te pede. Ah, mas eu não sou perfeito. Deus, ele não está te pedindo para ser perfeito. Ele só está te pedindo para ser obediente. Se você for obediente e ouvir a palavra e seguir a palavra como se fosse o teu guia, ele te promete nessa noite que tu vais ser conduzido por onde quer que andares, prudentemente. E ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a Bíblia, queridos. Antes ele está te pedindo, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê? Como eu poderia fazer o que está escrito na Bíblia se eu não ler, se eu não conhecer a palavra, se eu não procurar conhecer a Deus? Para que eu possa ser conduzido prudentemente, para que a minha vida vá bem, eu preciso conhecer a palavra, esse livro da lei, meditar de dia e de noite. Ah, mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Eu também. Todos nós temos as nossas ocupações, mas temos que tirar o nosso tempo para Deus, um tempo especial para meditar na palavra e deixar que a palavra do Senhor nos conduza para que venhamos ser vitoriosos e aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor venha nos dar por posse, não seremos destruídos e não seremos derrotados, se tão somente dermos ouvido. Ele diz assim, se tiveres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto neste livro, na Bíblia, está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem nessa noite não quer ser bem-sucedido? Quem não quer fazer o caminho prosperar? Todos nós queremos. Aí Deus nos promete, se tão somente não apartarmos da nossa boca o livro da lei, a Bíblia, se meditarmos nela de dia e de noite, e tivermos o cuidado também de meditar e ainda fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, ele fará com que você, eu, nós prosperemos em todos os nossos caminhos e seremos bem-sucedidos. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, para você e para mim, para nós guardarmos em nosso coração. Lembra de Josué. Não te mandei eu, Josué? Medita de dia e de noite, e eu te farei bem-sucedido. Glórias, assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar nessa noite? Ó soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez já queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Sozinho não podemos, porque a Tua palavra diz que Tu conheces a nossa estrutura, Senhor, e lembra que nós somos pó, sujeitos a ir para a direita, para a esquerda, mas a Tua palavra também nos garante que quando damos ouvido à Bíblia,
vamos ser bem-sucedidos, vamos seguir o caminho reto, vamos estar na tua presença e tu vais na nossa frente como nosso general de guerra, nos dando posse de tudo aquilo, de todas as promessas que tu já nos deu, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu és conosco e disse na tua palavra que será conosco até a consumação dos séculos. Nos dá vitória, Senhor, assim como tu deste vitória a Josué, a Caleb, a Moisés, teus servos, e disse para nós que seria conosco como foi com Moisés, porque quando tu disseste isso na tua palavra, tu deixa claro, Senhor, tu deixas claro para nós que com Moisés, tu falava face a face, tu tinha intimidade, tu confiava em Moisés, tu sondava o coração dele e confiava, e ele conseguia te ouvir, te ver. E é isso que tu queres de nós, que possamos ser como Moisés, para termos intimidade contigo, meditando nessa palavra dia e noite e dia, nos achegarmos a ti, para que tu venhas a chegar até a nós. Obrigado, Espírito Santo, pelas tuas promessas, já tomamos posse nessa noite. Abençoa esse teu povo, que as promessas que estão no livro da lei venham se cumprir sobre todos aqueles que me ouvem nessa noite e crê que tu pode todas as coisas e que nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Povo de Deus, já quero agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado por estarmos juntos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, meditando. Ouça essa palavra, deixe seu like, compartilhe o vídeo para outras pessoas também ouvirem a palavra de Deus. E que Deus em Cristo vos abençoe 70 vezes 7, mais vezes. Amém? Glória a Deus, a esse Deus Todo-Poderoso. E se Ele quiser, e eu creio que Ele quer, amanhã estaremos aqui neste lugar, de volta, glorificando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Fica com Deus, povo. E até amanhã. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor.